Quanto mais eu leio sobre a economia católica, mais eu gosto da ideia. Não que eu seja um católico devoto, já fui seminarista, já estudei para ser padre, conheço a doutrina social da igreja bem e vejo nela uma alternativa ao marxismo e ao liberalismo, né? Não sou e talvez nunca venha a ser um católico fervoroso novamente, né? Já fui. Eu simplesmente acho que a vida no materialismo é triste, fria e sem profundidade. Talvez por isso eu tenha tanto apreço pelas ideias de homens como Chesterton e Belloc. Daqui do alto da minha ignorância econômica, o homo econômicos dos liberais parece uma abstração sem muito propósito ou significado. E a galera parece que não tem muita preocupação com as pessoas, né? Diante dessa crise aí, vamos esperar a caridade e a benevolência dos grandes empresários para com quem vai ficar desempregado? Ou vamos esperar que se foda tudo e a classe trabalhadora se organize e faça a revolução? Acho que nenhuma das duas dá para poder admitir, né? As suas pretendidas leis científicas, que supostamente são inspiradas no rigor das leis naturais, lei natural é uma coisa, né? Existem algumas leis naturais, né? A lei da gravidade, por exemplo, mas as leis econômicas naturais é um absurdo dos liberais, em especial da escola austríaca, né? Não resistem ao embate dos fatos. Falta-lhes na base o contato com a realidade viva do homem e nos detalhes a articulação com os princípios normativos da moral e da filosofia. Quem melhor sintetizou o meu ponto de vista foi Juan Vázquez de Mella e Fanjul, preclaro doutrinador e homem de ação tradicionalista espanhol. Segue alguns trechos de um discurso feito por ele, no distante ano de 1903, antes sequer do colapso da Bolsa de 29, né? Tende presente, senhores, que a ordem econômica atual não é uma obra dos princípios católicos, não corresponde ao ideal da economia cristã, mas antes a economia individualista liberal triunfante nas revoluções inglesa, francesa e na independência dos Estados Unidos, né? Inaugurada em parte pela escola fisiocrática, né? Começa com os fisiocratas, com o Kesney, né? E desenvolvida depois por Adam Smith, do laissez-faire, né? David Ricardo, e a francesa com Bastiat, né? Essa economia liberal individualista, havia dito que o trabalho era uma mercadoria que se regulava, como as demais, pela lei da oferta e procura. E a economia social católica contesta isso. Não, o trabalho, como exercício da atividade de uma pessoa, não é uma simples força mecânica. É uma obra humana que, como todas, deve ser regulada pela lei moral e jurídica, que está acima de todas as regras econômicas, né? São abstrações pueris. Essa economia havia dito que o contrato de trabalho era um assunto exclusivamente privado, que só interessava aos contratantes. E a economia católica contesta isso. Não, o contrato de trabalho é diretamente social por seus resultados, que podem transcender a ordem pública e social e a hierarquia dos poderes da sociedade, não só do Estado, que é o mais alto, mas não o único. Tem, em certos casos, o dever de regulá-lo. A economia liberal havia dito que o principal problema era o da produção da riqueza e a economia católica contesta. Não, o principal problema não consiste em produzir muito, mas sim em reparti-lo bem. É isso que Jesus Cristo ensina, né? Mas não podemos querer fazer isso com o Estado impondo, né? E nem esperamos isso de um Deus mercado que vai autorregular isso de forma perfeita ou tendendo à perfeição, né? E por isso a produção é um meio e a repartição equitativa é um fim. E inverter a ordem subordinar o fim ao meio, em vez do meio ao fim. A economia liberal dizia: existem leis econômicas naturais, como a da oferta e da demanda, que, não intervendo o Estado para alterá-las, produzem por si mesmas a harmonia de todos os interesses. Mas há, né, estudos e pesquisas que mostram e apontam como grandes players do mercado financeiro conseguem artificialmente mudar o valor das mercadorias. Existem vários estudos que provam isso, né? A economia social católica contesta. Não existem leis naturais que imperem na ordem econômica, porque a economia é humana, né? A semelhança das que regem o mundo material ou natural, porque a ordem econômica, naquilo que se refere ao homem, está subordinada à moral, que não cumpre fatal, mas sim livremente. E não se podem harmonizar os interesses se antes não se harmonizarem as paixões que os impulsionam. Não é tampouco uma lei natural a oferta e procura,
não é natural, pelo contrário, é de escolha, né? Porque nem sequer é lei, já que é uma relação permanentemente variável, né? Se fosse permanente, a oferta e procura sempre fosse da mesma maneira, né? Então a economia liberal dizia: a liberdade econômica é a panaceia de todos os males, e a livre concorrência deve ser a suprema lei da ordem econômica. E a economia social católica acontece, não. O circo da livre concorrência, onde lutam os atletas com os anêmicos, é o combate no qual perecem os débeis aplastados pelos fortes. Não há competição igual. A competição é desigual. Nessa competição desigual, a tendência é a desigualdade aumentar. Ah, mas a condição dos operários melhorou, a condição de vida, a população está cada vez menos pobre, menos doente. Mas, de qualquer forma, é desigual ainda a competição. E tem famílias que estão acumulando riquezas desde o século XIX, ficando cada vez mais ricas, enquanto outros estão ali na labuta, no trabalho diário, e não conseguem ascender socialmente, né? E para que essa contenda não seja injusta, é necessário que lutem os combatentes com armas proporcionais. E para isso é preciso que não estejam os indivíduos dispersos e desagregados, mas sim unidos e agrupados em corporações e na classe, que sejam como suas cidadelas e muralhas protetoras, porque senão a força de uns e o poder do Estado os aplasta, né? O poder do Estado também pode corromper isso. O estatismo também é extremamente danoso. Esperar que isso seja feito pelo Estado, né, é fazer com que, ou entregar a esse Deus Estado, também um poder pantagruélico, né, e opressor. E isso deve ser livre escolha, segundo Jesus, não a atividade do Estado, né? Uma imposição estatal dá a Deus o que é de Deus e dá a César o que é de César. A de César é o Estado, né? A economia liberal dizia, referindo-se ao Estado em suas relações com a ordem econômica, né, laissez-faire, né? Deixar fazer, deixar passar. E a economia católica acontece, não. Essa regra não foi praticada jamais na história. Os mesmos que a proclamaram não a praticaram nunca. E é um erro frequente e o crê-lo assim, em que muitos incorreram, né? E dentre eles, sábios publicistas católicos, por não haver reparado que a antiga sociedade cristã estava organizada espontaneamente e não pelo Estado. O comunismo primitivo foi algo espontâneo. Todos dividiam e repartiam tudo entre si, mas de forma espontânea, sem um Estado impondo que isso fosse feito assim, entendeu? O próprio Marx também não defende isso. É engraçado que o Marx não defende esse estatismo. Ele defende a superação, porque o Estado é um instrumento de dominação da classe dominante para ele, né? Aquela sociedade havia estabelecido sua ordem econômica, e não a priori conforme um plano idealista, mas sim segundo suas necessidades e condições. E quando o individualismo se encontrou com uma sociedade organizada conforme os princípios contrários aos seus, foi quando proclamou a tese de que não era lícito intervir na ordem econômica, o que era precisamente para derrubar o que existia, por meio de uma intervenção negativa que consistia em romper um a um todos os vínculos da hierarquia de classes, corporações que lenta e trabalhosamente haviam levantado as centúrias e as gerações crentes. Por que intervenção maior cabe que romper uma a uma todas as articulações do corpo social e desagregá-lo e reduzi-lo a átomos dispersos? É a atomização. Aquilo que eles condenavam, a Hannah Arendt identifica no totalitarismo, né? O totalitarismo atomizou as pessoas, né? Atomizando-as, segregando-as, dividindo-as, fez com que elas fossem mais facilmente dominadas e pudessem também nesse sistema aderirem ao controle total e absoluto, né? E também apoiando as práticas genocidas, né? O estatismo na sua máxima expressão, para dar a ele, a despeito seu, a liberdade do pó, a fim de que se movesse em todas as direções segundo os ventos que soprassem na cimeira do Estado. Mas para que continuar, senhores? Se haveria, o capitalismo também faz isso, nos atomiza, nos individualizando, né? E não querendo fazer com que a gente perceba a nossa força enquanto grupo, enquanto sociedade, enquanto comunidade, enquanto união. Mas para que continuar, senhores? Se haveria que recorrer
todas as suas afirmações e teorias para demonstrar que só deixaram depois de si, ao cair sepultadas pela crítica, os escombros sociais entre os quais corre ameaçadora como um rio de ódio, que será depois de lágrimas e de sangue, né, através de todas as sociedades modernas, a que se chama antonomasia, né, a questão social, engendrada principalmente pela economia liberal, que foi o pesadelo do século XIX e que é a premissa das catástrofes do século XX e também do século XXI. Não só o estatismo, não só o coletivismo, mas também o individualismo e o liberalismo. Por isso, é preciso pensar uma alternativa a esses dois sistemas, era o que Marx queria fazer, e é o que propõe a doutrina católica, ela que também, ao criticar Marx, não o entendeu, não o compreendeu na sua plenitude, apesar de que Marx queria recorrer a meios violentos para isso, e a igreja não. A igreja queria chegar a isso através do amor, da caridade, do respeito e da solidariedade, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.